Calmou. Fala, galerinha, tranquilos na aulinha de hoje. Vamos começar revisando alguns aspectos importantes que a gente discutiu no primeiro semestre, e são aqueles aspectos que vocês talvez tenham mais dificuldade na parte de Química 1, na parte de Química Orgânica. São as partes mais difíceis de Química Orgânica, inorgânica? Não acho que sejam as mais difíceis, mas são aqueles que normalmente o pessoal se enrola mais. Então, justamente por se enrolar mais, por precisar de mais atenção, a gente vai fazer exercícios aqui para deixar bem mais tranquilo, deixar vocês com mais facilidade, deixar vocês mais confiantes nesses exercícios, tá bom? Então vamos lá, são 8 exercíciozinhos, a ideia é trabalhar os 8 hoje, e vamos começar, tá bom? Primeiro exercício. Esse exercício trabalha uma lei, ou algum conjunto de leis bem específicos que é importante vocês saberem ao longo de química inteira. Esses conjuntos de lei vão te ajudar em estequiometria, vão te ajudar em reação inorgânica, vão te ajudar em transformação inorgânica, enfim. E é importante vocês terem na cabeça de vocês o que está acontecendo. Então, primeiro eu vou ler o exercíciozinho antes de qualquer coisa. O metal cálcio reage com o gás oxigênio, formando a cal virgem, que é o cal, CaO, usada na construção civil. Foram realizados 2 experimentos, cujos dados incompletos estão na tabela a seguir. E ele quer saber X, Y, Z, indicando o nome das leis ponderais usadas em cada caso. Vamos lá. Vocês conseguem lembrar para mim quais são as leis ponderais? E consegue chutar algum nome das leis? Do Lavoisier. A de Proust também, né? Lei de Lavoisier, lei de Proust é outra. Tem mais uma leizinha que não é bem uma lei ponderal, mas é um conceito que ajuda vocês. Alguém lembra qual é o terceiro? Nada se cria, nada se transforma. Isso é de Lavoisier. Lavoisier, do Proust aqui um tá na mesma proporção. E a terceira é a lei de Dalton. O Dalton. É verdade. Que todas as reações, todos os compostos são formados por agentes químicos, por átomos, enfim. Beleza? São as 3 leis ponderais. E você vai usar mais a de Lavoisier e a de Proust que o Leandro e a Mariana falaram. Tá bom? Mas beleza, o que a gente tem que entender aqui? Vamos pensar primeiro no conceito das leis. A gente tem a lei de Lavoisier, que fala o quê? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que significa isso? Significa que toda a massa que é produzida, ela parte de uma massa já existente. Nada vai surgir do nada. Não tem como fazer ouro a partir do vazio. Não tem como criar ouro a partir do vácuo. Isso não existe. Para formar um resultado, para formar um produto, eu tenho que ter reagentes que juntos interajam e assim eu tenho um produto. É isso que a lei de Lavoisier vai falar. Ou seja, supondo que eu tenha 40 gramas de determinado produto. Essas 40 gramas desse produto, elas vão ser formadas por 20 gramas de um reagente, mais 20 gramas de outro reagente, ou então 10 gramas de um reagente, 20 de outro e 10 de outro, assim formando as 40 gramas. A massa, ela não pode surgir do nada. Eu não posso ter 1 quilo de alguma coisa sendo formado do nada. Eu tenho que ter vários átomos que juntos vão formando gramas, vai formando de 100 em 100 gramas formam 200, aí 200 em 200 formam 400, até que eu vou formar 1 quilo de fato. Beleza? Então sempre que eu tiver uma massa, essa massa está sendo o resultado de várias massas somadas. Então vamos lá. Aqui no experimento, eu tenho que a cada 2 mols de cálcio sólido, e a cada 1 mol de gás oxigênio, O2, eu vou formar 2 mols de CaO, que é a cal virgem, que é o óxido de cálcio, beleza? A cada 2 mols de cálcio, mais 1 mol de gás oxigênio, eu vou formar 1 mol de cal virgem. O que significa? Que eu sempre vou precisar de 2 mols de cálcio e de 1 mol de gás oxigênio para formar 2 mols de cal virgem. Isso é uma proporção. E lembrem, lei de proporção definida tem a ver com a lei de Proust, lei de proporção. Então, beleza, a gente já identificou que existe uma proporção e também existe uma correlação de massas entre tudo. Eu não posso tirar 1 quilo de cal virgem do nada. Eu preciso ter uma determinada quantidade de cálcio e uma determinada quantidade de oxigênio para formar esse 1 quilo de cal virgem. Mas vamos lá. Aqui no primeiro experimento, ele formou 28 gramas de cal virgem. E nesse primeiro experimento, ele usou 20 gramas de cálcio. Logo, quantas gramas de gás oxigênio ele usou? Alguém consegue achar para mim? Alguém consegue? Eu acho que é 8.
É 8. É uma subtração direta aqui, pessoal. É isso aí. Eu tenho 28 gramas de cal virgem. Se das 28 gramas, 20 é cálcio, 8 gramas tem que ser de oxigênio. Porque, lembra, a lei da massa tem que surgir de alguma coisa. A massa tem que completar de algum lugar. Então eu não posso surgir com 8 gramas do nada. Se 20 gramas é de cálcio, 8 gramas tem que ser de oxigênio. Então, beleza. A gente descobriu que o Y é 8 justamente por essa lei de conservação das massas, que é a lei de Lavoisier. Então, a primeira parte do exercício seria justamente identificar a lei de Lavoisier, que corresponde Y é igual a 8, tá bom? Segunda parte do exercício é encontrar o X e o Y. Só que, Pita, ele só te dá a massa de oxigênio. Ele não te dá a massa nem de cálcio, nem de cal virgem. Como é que eu vou achar a massa desses dois se ele só te dá a massa de um? Quando eu tenho a massa de 2, eu só preciso subtrair ou somar, eu vou achar a massa do terceiro. Agora, se eu tenho a massa de 1, como é que eu vou achar a massa dos outros dois? Aqui você vai ter que aplicar a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes. Porque essa lei de Proust, ela sempre vai ter uma proporção definida de massa. Eu sempre vou ter uma proporção definida de massa. Porque vejam bem, se eu tenho 2 mols de cálcio interagindo com 1 mol de oxigênio, produzindo 2 mols de cal virgem, com 4 mols de cálcio, eu vou precisar de quantos mols de oxigênio? Para interagir tudo. 2. 2. Porque eu multipliquei a quantidade de cálcio por 2, então a quantidade de oxigênio vai multiplicar por 2 também. Logo, a quantidade de cal virgem também vai multiplicar por 2. Belezura. Agora, essa proporção, ela também existe entre as massas. Lembrem, quando estiver trabalhando entre mols, é uma proporção. Quando estiver trabalhando entre as massas, é outra. Não quer dizer que a massa vai ser de 1 para 2 também. Não é bem assim. A proporção de mols é uma e a proporção de massa é outra. Proporção de mols é 2 para 1 para 2. Beleza. Proporção de massa, a gente vai descobrir. Vamos lá. Eu posso fazer de 2 jeitos essa proporção. Eu posso fazer 20 gramas de cal virgem, ou 20 gramas de cálcio usam 8 gramas de oxigênio. Então eu posso fazer essa proporção de 20 para 8. Ou, como já tem um segundo experimento, eu posso usar essa proporção direta do 64. Aqui no Y é igual a 8. E eu, agora, ao invés de ter 8 gramas de oxigênio, eu tenho 64. Essa massa de oxigênio aumentou em quantas vezes? 8. 8 vezes. Se eu multipliquei a massa do oxigênio por 8, quer dizer que eu aumentei em 8 vezes a minha quantidade de oxigênio. Então, Pita, se você aumentou 8 vezes a quantidade de oxigênio, as outras massas têm que aumentar 8 vezes também? Sim, tem que aumentar 8 vezes também. Então, se eu usei 8 vezes mais oxigênio, que seria essa a lei de proporção, né? Eu tenho também 8 vezes a quantidade de cálcio e 8 vezes a quantidade de cal virgem. Ou seja, ao invés de ter 20 gramas, X vai ser igual a 160 gramas. Porque eu aumentei em 8 vezes o tamanho do meu experimento. E a quantidade de cal virgem que é produzida também é aumentada em 8 vezes. Então, o Z vai ser 224 e o X vai ser 160. Basicamente, sendo essa aqui a lei total. Eu poderia fazer essa mesma relação com o cálcio e o oxigênio. 20 dividido por 8, como se fosse uma regra de 3, né? 20 está para 8, assim como o X está para 64. Ou 20 está para 8, assim como 160 está para 64. Eu vou ter uma proporção igual. Aí eu posso fazer a mesma coisa com um dos reagentes e o produto. 20 está para 28, assim como 160 está para 224. Ou 8 está para 28, assim como 64 está para 224. A lei de aquela regra de 3 direitinha. Tá bom, pessoal? Alguém tem alguma dúvida aqui nesse primeiro exercício? Tudo bem? Ótimo, então. Legal, pessoal. Muito legal. Vamos lá. Mas se alguém tiver com alguma dúvida, qualquer coisa que seja, pode mandar no privado depois que eu respondo, tá bom? Ou então fala com algum protonista. Inclusive, vou passar esse recado para vocês. Quem quiser tirar dúvida de exercício, de aula eu quero que vocês venham direto comigo, porque é mais fácil para ajudar. De exercício, eu quero que vocês vão primeiro com os plantonistas. Depois vocês podem falar comigo. Por quê? Porque a gente tem plantonista justamente para tirar dúvida. Mas se vocês acharem que o plantonista não tirou muita dúvida, não conseguiu tirar tudo que você precisava tirar, você pode falar comigo tranquilamente. É só para a gente ter meio que essa direção, justamente para dividir as tarefas e não ficar ninguém sobrecarregado, ninguém sem muita coisa para fazer na nossa organização. Beleza? De boas, galera? Lembrem-se, tirem dúvidas, seja com plantonista, com professor, monitor, mas tirem dúvidas, tá bom? Não guardem dúvidas para vocês. Dúvida é que nem dívida, quanto mais acumula, pior. Pode falar, Mariana.
Rapidinho, Pita, qual é a lei ponderal de Dalton? Que eu não lembro. A lei Qual? ponderal de Dalton, ela só fala que tudo é constituído por átomos. Só isso. Beleza? No Obrigada. geral é isso. Vamos lá. Segundo exercício. Esse segundo exercício, ele tem a ver mais com a massa média. A massa média é a massa que aparece na tabela periódica. Vamos lá. Na tabela periódica, a gente sabe que a massa atômica do carbono é 12 U. E a massa atômica do oxigênio é 16. E a do hidrogênio é 1. Mas não quer dizer que todos os átomos de hidrogênio, carbono e oxigênio têm a mesma massa. Eu tenho um átomo de oxigênio que tem massa 16, tem um átomo de oxigênio que tem massa 17, tem um átomo de carbono que tem massa 12, 13, 14, átomo de hidrogênio que tem massa 1, 2 e 3. Então, aquela massa que aparece na tabela periódica é, na verdade, uma média ponderal, é uma média entre as massas que existem na natureza, entre as massas dos átomos que existem na natureza, tá bom? E é importante vocês saberem como é que vocês calculam essa média. Essa média, ela é aplicada com base em uma lei ponderal também, que nem está trabalhando agora, uma base com lei de proporção. Ou seja, se na natureza 98,9% dos átomos de carbono tem massa 12 e 1,1% tem massa 13, a massa do carbono média vai ser uma média ponderada da massa desses carbonos. Eu vou explicar para vocês como é que funciona esse cálculo da média ponderada. Primeiro eu vou... essa letra A está relacionada aos isótopos, né? Lembrem, na natureza nem todo átomo é perfeito, nem todo átomo é igual. Tem átomos que nascem com mais nêutrons ou menos nêutrons, e por isso eles são diferentes. São os isótopos. Os átomos isótopos têm o mesmo número atômico, mesmo número de prótons no núcleo, mas número de nêutrons diferentes, tem número de massa diferente. Por isso o carbono 12 tem 12 de massa e o carbono 13 tem 13. Quer dizer que ele tem um nêutron a mais. Essa seria a diferença de carbono 12, carbono 13, tem carbono 14 também, enfim. Mas aí vamos ver como é que a gente calcula a massa atômica do carbono natural. Como é que a gente calcula essa massa média, beleza? Vamos lá, pegar aqui o pente, bonitinho. Ele fala que 98,9% é de carbono 12. Beleza? 98,9% é carbono 12. E 1,1% é de carbono 13. Ou seja, de toda a natureza, de todos os átomos de carbono que existem na natureza, 98,9 são de carbono 12 e 1,1 são de carbono 13. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a massa desses átomos com base no peso em que eles aparecem na natureza, com base na frequência deles na natureza. Então, o carbono 12, ele tem 12 de massa. Vamos botar 12 vezes a frequência com que ele aparece na natureza, que é 98,9, mais o carbono 13, que é a massa dele, que é 13, vezes a frequência que ele aparece na natureza, que é 1,1. E vou dividir tudo isso aqui por 100. O que eu vou achar nesse resultado aqui? Quando eu calcular esse resultado, eu vou achar a massa média ponderada do carbono na natureza. Eu vou fazer o cálculo bonitinho e pá, eu vou fazer essa conta aqui agora com vocês. Eu não vou fazer, porque senão a gente vai perder muito tempo, certo? Mas lembrem-se, você vai multiplicar a frequência com que ele aparece na natureza pela massa dele, mais a frequência com que os outros isótopos aparecem na natureza, vezes a massa respectivas deles. Tá bom? É assim que você calcula a massa média ponderada. Frequência vezes a massa, aí mais frequência do outro, vezes a massa do outro, mais a frequência do outro, vezes a massa do outro. Podem ter 50 isótopos daquele átomo. Você vai calcular dessa forma e vai dividir tudo por 100. Aí você vai achar a média, a massa média ponderada desses átomos. E aqui, do caso do carbono 12 e carbono 13, você vai encontrar que a massa média do carbono é 12,011033. Pita, quando que eu paro de contar as vírgulas? Conta 4, 3 casas decimais tá bom. 4, 3 casas decimais tá ótimo já. Beleza? É bastante ainda, mas é porque normalmente quando pedem massa ponderada, é isso. Mas, como vocês podem ver, é bem próximo de 12. Por isso que a gente fala que a massa do carbono é 12, que é mais aproximada, quase significante. Tá bom? Nesse exercíciozinho aqui, alguém tem alguma dúvida de como que eu calculo a média ponderada? Pita, só deixa eu te perguntar, a frequência tem sempre que ser em porcentagem? Por isso sempre que ser em porcentagem. Sempre que porcentagem, tá bom? Seja com vírgulazinha bonitinha. Valeu. Legal?
Vocês podem ver até que as frequências somadas de cada átomo, tipo 98,8 mais 1,1, sempre vai dar 100. É a frequência desse átomo, mais a frequência desse, mais a frequência desse, sempre vai dar 100 no total, justamente porque é com que eles aparecem. Tá legal? Vamos lá. Exercíciozinho 3 agora. Esse exercício eu acho que eu fiz com vocês na aula. Eu tenho quase certeza que eu fiz com vocês na aula. Essa é uma questão de segunda fase? É uma questão de segunda fase, Yasmin. Essa é exatamente assim como cai algumas vezes questão de segunda fase, mas normalmente a FUVEST ela bota um pouquinho mais de texto, bota átomos que tem mais isótopos, não só 2, bota um átomo com 4, 5 isótopos, para você pensar um pouco mais, tá bom? Essa questão eu fiz com vocês, mas eu sei que essa questão é bem difícil, muitas pessoas não entenderam essa questão, então eu vou fazer com ela aqui de novo com vocês, tá bom, pessoal? Opa, eu fiz merda. Calma aí, segurei. Pronto. Vou fazer essa questão aqui passo a passo de novo com vocês, bonitinho. Mas vamos lá. Em uma lata de refrigerante, existem 122 miligramas de cafeína. Aí ele dá a molécula de cafeína. C8H10N4O2. Um forte estimulante. Quantos mols de cafeína são ingeridos por uma pessoa que toma os 350 ml de líquido da lata? O que ele te dá? Ele te dá a massa de cafeína que tem em uma lata de refrigerante. Ele te dá a molécula de cafeína e ele te dá o volume de refrigerante que tem em uma lata. O que eu adianto para vocês? Esse volume que ele te dá, você não vai usar para nada. Pita, como assim não vou usar para nada o volume? Ele tá te dando 350 ml. Pita, tem que usar, tem que botar em algum lugar. Não, relaxa, não vai. Por quê? Para você saber a quantidade de mols de cafeína, você precisa saber a massa de cafeína. Você precisa do volume. Você até poderia calcular usando o volume, mas ia ser um trampo muito grande que não ia valer a pena. Até que porque não existe só cafeína no refrigerante. Tem ácido carbônico, tem água, tem milhões de outras coisas sem ser a cafeína. Então você não consegue diferenciar o que é cafeína e o que é líquido de lata normal. Por isso que você não vai usar o 350 ml para nada, tá bom? É só um dado a mais para te fazer confundir. E aí ele fala que dá 122 miligramas de cafeína. Isso aqui é muito importante. Por quê? É a quantidade total de cafeína que eu tenho. 122 miligramas. E para achar a quantidade de mols, eu vou precisar disso. Mas antes, é importante saber o quê? É importante saber a massa molar que eu tenho em uma molécula de cafeína. Ou seja, vamos lá, vamos trabalhar um pouco mais rápido do que eu trabalhei nos exercícios. Quanto de massa tem um mol daquela molécula? Tá bom? É isso que a gente vai fazer. Um mol daquela molécula tem quanto de massa? O primeiro ponto é isso. Tem que saber quanto que pesa, quanto mede a massa dessa molécula de cafeína. E aí ele dá, a molécula é C8H6 N4O2. N4O2. Tá bom? Como é que eu faço para calcular a massa molar dessa molécula? Quanto mede um mol dessa molécula? Vamos calcular a massa molar de cada um dos átomos. A massa molar do carbono é 12, acabou de ver, né? A do hidrogênio é 1. A do nitrogênio é 14 e a do oxigênio é 16. Essas são as massas molares. Em um mol desses átomos eu tenho aqui. Em um mol de carbono eu tenho 12 gramas. Em um mol de hidrogênio eu tenho 1 grama. Em um mol de nitrogênio eu tenho 14 gramas. E um mol de oxigênio tem 16 gramas, tá bom? Estamos trabalhando com massa molar direto. E o que significa massa molar? Quer dizer que é a massa de 6,02 vezes 10 a 23 átomos daquela coisa. Vocês lembram da constante de Avogadro? Advogado não, Avogadro? 6,02 vezes 10 a 23. O que é isso aqui? Constante de Avogadro. Um mol de qualquer coisa, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 disso. Um mol de pão, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 pães. Um mol de carbono, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Ou seja, a cada 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono, eu vou ter 12 gramas de massa. Beleza? Aí isso aqui tem a ver com aquele Uzinho, que é a unidade de massa atômica, que quando eu expliquei com o Uzinho, vocês ficaram, Pita, você fez regra de 3 com U. O que é U, Pita? Pelo amor de Deus, relaxa. Estou tentando adiantar aqui, pular umas etapas para ficar mais fácil para vocês, tá bom? A gente já trabalhou a parte mais devagar, vamos trabalhar a parte mais rápida um pouquinho. Também porque revisão, né? Temos que ensinar os macetes. Aí, a cada 1 mol de carbono, a cada 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono, eu tenho 12 gramas. A cada 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, eu tenho 1 grama. Tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho quantos mols de carbono? Eu tenho 8 mols de carbono. Então, vezes 8 isso daqui. Aí eu vou ter
96 gramas em 8 mols de átomo de carbono. Aí, oxigênio, eu tenho 6. Vou ter 6. Nitrogênio, eu tenho 4. Aqui eu vou ter 56. E oxigênio, eu tenho 2. Aqui eu vou ter 32. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar isso aqui tudinho, que vai dar 130, 186. 186 gramas. A cada 1 mol de cafeína, eu vou ter 186 gramas. 1 mol de cafeína, que poderia ser aí 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de cafeína. É a mesma coisa, tá bom? Esse 6,02 vezes 10 a 23, lembrem que é uma quantidade de alguma coisa. E aí, isso aqui é a quantidade de massa que eu tenho em 1 mol de cafeína. Vamos lá. Em 1 mol de cafeína, eu tenho 186 gramas. Vamos ver quanto que tem. Tá, na lata eu tenho 122 miligramas. Ô, Pita, o Oi. hidrogênio não é 10? Nossa, É 10, não é? É 10, é 10. Ficaria- Não, eu botei 6, né? Boa, obrigado, Fernandinha. É 10, eu botei 6, eu não sei o motivo. Mas isso aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar 190, né? Eu nem percebi a diferença do resultado. Obrigado. Ficar 190. É isso, boa. Aí eu tenho 190 gramas de cafeína em 1 mol. Só que no enunciado ele fala que na lata eu tenho só 122 gramas. Então, Pita, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de cafeína que eu tenho ao todo na lata, que é 122 gramas, e eu vou dividir pela quantidade de massa que eu tenho em 1 mol de cafeína, para achar a quantidade de mols, que é 190 gramas. Só que, vocês têm que prestar atenção numa coisa. Prestem muita atenção numa coisa. Rita, não é 194? É? Não sei. Deixa eu ver, ó. É 12. 194. Tá certo, é. É? Nossa, eu tô brisando. É isso, boa. Valeu. Tá. 194. Isso, boa, galera. Podem ver o que a faculdade faz com o menino no final do semestre, né? O ser humano vai como. Enfim, muito obrigado, pessoal. Isso aí. Vamos lá. Eu tenho 122 miligramas, que é a quantidade de cafeína que eu tenho ao todo, e 194 gramas, que é a quantidade de mol que eu tenho, quantidade de massa que eu tenho em 1 mol de cafeína. Só que, prestem muita atenção. O Brian aí já me lembrou. Já comentou. Que vocês têm que tomar muito cuidado aqui. As unidades de medida. Vocês nunca podem dividir unidades de medidas diferentes. Sempre vai ter que dividir mesma unidade de medida, pessoal. Então, aqui eu tenho 122 miligramas. E aqui embaixo eu tenho 194 gramas. Então, eu tenho que transformar isso aqui para a mesma unidade de medida. Eu posso tanto transformar 122 para miligrama, como eu posso transformar 194 para miligrama. Ou 122 para grama, 194 para miligrama. Dá no mesmo, não interessa se está em grama ou miligrama. O que importa é o resultado, tá bom? Aí, supondo aqui, eu quero aproveitar o resultado que eu fiz no cálculozinho. Então, vamos lá. No exercício, eu transformei tudo para... no slide, eu transformei tudo para miligrama. Então, eu transformei esse aqui de baixo para miligrama, botei 3 zerinhos. E agora sim, agora eu posso fazer a divisão normal para encontrar a quantidade de mols de cafeína que eu tenho no todo. E fazendo a divisão, eu vou encontrar 0,0006. Esse resultado é a quantidade de mols que eu tenho... Opa, mais um zero. Quantidade de mols de cafeína que eu tenho em 122 miligramas de cafeína na lata. Beleza, galera? Me confundi um pouco nas contas aqui, mas tudo certo, né? Ninguém morreu por causa disso. Tudo seu controle. Alguém tem alguma dúvida? Aqui no exercício, eu transformei tudo para U, para 6,0223, depois transformei para grama, mas eu transformei direto aqui no nosso cálculozinho, tá bom? O resultado dá no mesmo no final. Tá bom? Então é isso. Vamos para o próximo exercício. Exercício 4. Agora a gente vai trabalhar um pouco mais com reações inorgânicas, que é um assunto um pouco mais delicadozinho, que eu acho que vocês talvez tenham um pouco mais de dificuldade, tá bom? Esse exercício que a gente fez agora, esses 3 exercícios, são muito importantes em estequiometria, que a gente vai ver no próximo semestre. Vocês já devem ter começado com Ian, talvez. Mas é muito importante que vocês saibam esses conceitos de aproveitamento de massa, etc. Agora a gente vai ver mais como acontecem as reações. Que a gente conversou bastante nas últimas aulas, mas não fez exercício. Vamos lá.
Primeira questão, Unitaú. São Paulo relaxa, universidade tranquila, questão fácil, pessoal, vamos lá. Os metais que têm maior tendência de ceder elétrons são mais reativos e aparecem no início da fila de reatividade dos metais. Os metais menos reativos, com menor tendência de ceder elétrons, aparecem no final da fila. Ou seja, ele está explicando a fila de reatividade dos metais que a gente já conversou. Os elementos mais reativos deslocam os menos reativos do seu composto. Poxa, explicou aí tudo direitinho como é que funciona a reatividade, a reação de simples troca com metais. E essas reações podem ser previstas utilizando essa fila de reatividade dos metais. Segundo essas informações, podemos afirmar que ocorrem reações abaixo, exceto... Vamos lá, o que eu quero que vocês me digam agora? Eu tenho a questão a letra A, B e C. Eu vou tentar fazer uma enquetezinha aqui, ó. Iniciar uma enquete, pergunta 4, letra A, B, C, D e E. Vamos lá. Fiz a enquetezinha, aí eu quero que vocês me respondam. Qual dessas reações aqui não vai acontecer? Quero que vocês analisem cada reação. Vou deixar aqui a fila de reatividades dos metais para vocês. Quero que vocês me digam qual das reações abaixo não acontece. O que é importante notar aqui? Isso aqui é uma reação de simples troca, né? Então lembrem, o mais reativo sempre vai deslocar o menos reativo. E o menos reativo nunca vai deslocar o mais reativo. Então, Rita, você fez a enquete? Não lancei, né? Eu só salvei. Não lancei, que burro. Pronto. Votem aí na que vocês acham que é a resposta. Eu vou dar 1 minutinho para vocês. Não, 1 minuto eu acho que é muita coisa. A gente não tem um tempo assim, não. Eu vou dar 15 segundos para vocês agora. Porque já dei 30 segundinhos no começo, né? Vai. Três, 2, 1. Lápis na mesa. Vamos lá. E foi isso. 6 pessoas falaram que a resposta é a letra C e a resposta é a letra C. Pita, que surpresa! A letra C era que estava mais escura, mais clarinha ali. Eu nem pensei nisso. Que isso? Ah, galera, foi mal. Era erros em Paris. Eu não percebi. Eu só percebi agora quando eu botei a questão. Eu não queria falar, mas enfim. Por que a letra C não desloca? Pita, alguém que talvez não tenha respondido e tenha ficado com dúvida aí? O cobre, ele é o quê? Ele é um metal nobre, né? O cobre está bem aqui na ponta direita da fila de atividade. Ele é um metal pouquíssimo reativo, quase não sofre reatividade. E ele substituiria quem nessa reação? Substituiria o hidrogênio. Lembra, o cobre, como ele é mais nobre, ele é menos reativo, ele é aquele cara que não beija muito bem. Sabe aquele negócio, né? Gente rica normalmente não beija muito bem porque o pobre tem que se dedicar mais, ele tem que se esforçar mais no beijo. Enfim. E aí, justamente por causa disso. Aí o cobre ele não consegue deslocar o hidrogênio, porque o hidrogênio já tem uma reatividade maior, então ele não vai ser deslocado. Beleza, pessoal? Alguém com alguma dúvida nesse exercício aqui? Acho que é um exercício mais tranquilo, né? Reação de simples troca com fila de reatividades metais é bem de boas. Mas alguém tem alguma dúvida? Não? Beleza, então. Vou passar para a próxima questão. Questão 5. Dada a reatividade em ordem decrescente dos halogênios, flúor, cloro, bromo, hidrogênio, ou iodo, a equação incorreta é... no caso, ele quer uma questão do Mackenzie, questão super fácil. Mackenzie é complicado, né, velho? Os caras fazem uma questão desse tipo no vestibular. Aí, eu quero que vocês me digam qual que é a resposta incorreta. No caso, qual que é a equação aqui que não acontece, né? Qual que é a equação que está errada aqui? A equação que de fato não acontece. Aí eu vou botar A, B, C, D e E. Vou salvar e vou lançar. Vamos lá. Vou dar 20 segundinhos para vocês aí responderem qual que é a equação incorreta, a equação que não acontece. Isso aqui não tem um negócio de mais claro, né? Que merda. Não tem. Gente votando. Mais 5 segundinhos. Faça suas apostas. 3, 2... Espera. 35 e foi. Vamos ver como é que ficaram os votos. Aqui tem uma discrepância um pouco maior. 3 votos na A, 2 na C e 1 na D. Vamos começar pela D. Vamos lá. Na D eu tenho iodeto de potássio, ou iodeto de sódio,
mais o gás bromo, né? Bromo, substância pura. Vamos lá. Quem que é mais reativo? Quem que é mais reativo? Bromo ou iodo? Bromo. O bromo é mais reativo. Ele está antes. Logo, se ele está mais reativo, ele vai deslocar o iodo. Então, essa equação acontece. Na letra C, quem que é mais reativo? O cloro ou o bromo? Claro. O cloro é mais reativo, ele vem antes ali, ó. Logo, ele é mais eletronegativo, né? Então, o cloro vai deslocar o bromo. Então, a equação vai acontecer também. Em vez de ficar brometo de sódio, vai virar cloreto de sódio e bromo vai ficar sozinho. E na letra A, quem que é mais reativo? O cloro ou o flúor? O flúor. Se o flúor é mais reativo, o cloro não consegue deslocar o flúor. Logo, essa equação da letra A não acontece. Beleza? Então, pessoal aí que marcou a letra C e a letra D, fiquem atentos. Lembrem-se, quem é mais reativo nunca é deslocado por quem é menos reativo. Ou seja, o menos reativo nunca desloca o mais reativo. Só o contrário, o mais reativo sempre desloca o menos reativo. Tá bom? Então é isso, galera. Lembre-se também que isso aqui é a fila de eletronegatividade, é a mesma coisa. Fui ontem no Clube Brahma ingerir 6 cervejas por hora. Só tiraram o oxigênio e o nitrogênio daqui. Então, talvez as questões nem fossem botar esse flúor, cloro e bromo e iodo aqui. Se ele só tivesse a ordem decrescente, você tinha que lembrar do fui ontem no Clube Brahma ingerir 6 cervejas por hora. Bem complicado, né? Mas VAC 15, né? É o VAC. Vamos lá. Questão 6. Essa questão aqui já começa a ficar um pouco mais difícil. Tá legal? Vamos lá. Uma estudante de química realizou 4 experimentos que consistiram em misturar soluções aquosas de sais inorgânicos e observar os resultados. As observações foram anotadas na tabela ao lado. A partir desses experimentos, conclui-se que são pouco solúveis em água, somente os compostos. Vamos lá. O que ele está falando aqui? Um estudante que estava sem nada para fazer na vida, provavelmente desempregado, foi lá e começou a fazer umas equações, umas reações meio aleatórias. Começou a misturar uns bagulho lá, aí misturou aqui acho que é perclorato de bário com... não sei o que seria isso, seria iodato? Periodato de magnésio, talvez? Aí ele marcou se formou o precipitado branco ou se não formou nada. No caso, nas 3 primeiras equações, 3 primeiros experimentos, formou o precipitado branco e no quarto não formou nada. Só de olhar essa formação de precipitado e nenhuma transformação observada, vocês conseguem lembrar de alguma coisa que a gente trabalhou na última aula? Alguém consegue me dar uma recordada? Sim, sobre as reações de dupla troca e reações que acabam não ocorrendo dissolução, né? Acaba ocasionando em precipitado. É isso. O que acontece? Quando forma um precipitado, a gente viu, na reação de dupla troca tem 3 requisitos, né? 3 condições. Uma das 3 tem que ser atendida. Ou é a formação de precipitado, ou é a formação de um composto volátil, ou é a formação de um composto menos ionizado, menos dissociado, um composto mais fraco. Ou seja, se eu não atender nenhuma essas três condições, aquela reação de dupla troca não acontece. No experimento 1, 2 e 3, eu tive a formação de precipitado. Ou seja, eu tive a formação de um composto que era insolúvel. Logo, essa dupla troca aconteceu. Já no experimento 4, eu não tive a formação de nada. Então, essa reação de dupla troca não aconteceu. Ou seja, eu não tive a formação de um produto insolúvel, nem volátil, nem menos dissociado. Então, o que acontece? Ele fala aqui, ó, a partir desses experimentos, conclui-se que são pouco solúveis em água somente os compostos. Ele quer saber quais são os compostos que são insolúveis. Tudo bem? Ele quer saber quais são os compostos que são insolúveis. E, Pita, a gente vai ter que decorar mó coisa, velho. Tem que decorar aquela tabela inteira. Vamos lá. Se você tivesse decorado a tabela, talvez fosse mais fácil para você. Só que, digamos que você deu a louca na prova, você não sabe, esqueci tudo que está naquela tabela de solubilidade e insolubilidade. Não lembro o que é ácido forte, não lembro o que é ácido fraco, base forte, não sei mais de nada. Pita, o que eu faço? Vamos lá. A gente vai pegar e vai fazer essas equações de dupla troca como se elas acontecessem. Como se fosse possível que elas tivessem acontecido. E como é que eu vou fazer isso na hora da prova, Pita? Vamos lá. A primeiro experimento que ele dá é o perclorato de bário. Perclorato de bário, né? Que é cloro quanto? Opa. É cloro O3, 2, mais
droga, mais periodato de potássio, de magnésio. Mg e O32. O32. Vamos lá. Supondo que essa reação de dupla troca acontecesse. Vamos supor que ela aconteceu. O que acontece na reação de dupla troca? Vocês lembram? Quem me recorda aí? Fala aí, pessoal. É aquele programa lá de casais, não é? É troca de casal. Aqui o bário está casado com o perclorato e aqui o magnésio está casado com o iodato, periodato. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trocar os casais. Vai inverter aí o pessoal. E vai ficar bário com o IO32 mais o magnésio de Cl. Nossa, tá muito feio, né, galera? Mas é porque eu não tô muito afim de ficar perdendo tempo, então vou mandar uma acelerada. O que formou? Tive a troca de casais e formou o periodato de bário mais o perclorato de magnésio. Formou esses dois compostos diferentes. Ou seja, quando ele fala na questão que ele quer um produto pouco solúvel, ou seja, tem que ser um produto insolúvel, eu tenho que assumir que, como eu tive a formação de precipitado branco, um desses produtos é insolúvel, é pouco solúvel. Concordam comigo? Alguém discorda do que eu falei agora? Alguém não entendeu o que eu falei agora? Que é um ponto bem importante. Pera, Pita, por que insolúvel? Eu me perdi um pouco. Explica. Vamos lá, explico sim. Na observação do primeiro experimento, desse que a gente acabou de fazer agora, formou um precipitado branco. Se formou um precipitado branco, quer dizer que um dos produtos tem que ser obrigatoriamente insolúvel. Que formou um precipitado branco, formou um produto insolúvel, que ele já falou nas observações. Então, um deles, talvez os dois, a gente não sabe, é insolúvel. Sacou, Fernandinha? É com base nas observações que ele fez lá no enunciado mesmo. Mas nos outros também não fala que formou precipitado? Sim, sim. Eu tô só falando desse primeiro experimento mesmo, mas outros também falam. Ah, tá. Tá bom. Tá legal? Então, a gente pode... Nossa, o que eu fiz? A gente pode assumir o quê? Que um desses produtos já é obrigatoriamente solúvel. Então você, o quê? Você, vestibulando, sagaz, que não é bobo nem nada, tá ligado? Já vai olhar e vai saber que um desses já é pouco solúvel. Então a gente pode observar as questões, as alternativas que mostram os que tem um desses dois aqui, ele fala somente os compostos. Então tem que ter um dos dois. Então as alternativas que não tem nenhum dos dois quer dizer que tá errada. Então, a gente já pode tirar, deixa eu ver, a letra C já está errada, e eu acho que a letra E também está errada, fica entre A, B e D, beleza? Então isso aí já observou que um deles tem que ser insolúvel, então a gente já tira a letra C e a letra E. E aí você poderia fazer o quê? Você poderia fazer isso com todos os outros, poderia fazer isso indo de equação por equação, que é a forma que talvez dê mais trabalho, mas é a forma que no desespero é que faz mais sentido, né? É a forma que você vai tentando ali e vai ser mais fácil para você pensar numa forma dessa. E essa sagacidade de fazer a equação de dupla troca, mesmo que você não saiba se ela acontece ou não, é muito importante. Às vezes você não sabe se a equação de dupla troca acontece, você não sabe se o produto é insolúvel ou não. Mas faz mesmo assim. Tenta inverter os casais, bota os dois compostos e troca os casais dos dois, vê o que forma. Porque aí você visualiza a equação e você sabe o que está acontecendo nela. É diferente, se você não estiver vendo nada, estiver só com os reagentes ali, você vai olhar para os reagentes e vai tentar imaginar os produtos que você não está visualizando. Então é muito mais difícil. Então sempre tentem fazer a equação. Beleza, pessoal? Então eu poderia fazer de equação por equação, mas o macete aqui seria o quê? Como muitos desses são insolúveis, vamos ver os únicos que são solúveis, que é o que a gente sabe que é solúvel, que é a da letra o experimento 4. Os dois produtos que forem formados no experimento 4 são obrigatoriamente solúveis. Justamente pelo fato... Nossa, galera. Eu me enrolei aqui. Eu confundi os horários. O que acontece? Eu vou ter que terminar esse exercício 6 e eu vou terminar lá mais cedo hoje, tá bom? Eu peço desculpas por isso. Eu tenho um compromisso urgente. Eu esqueci. Beleza. Mas enfim, nossa, eu vacilei muito. Inclusive, eu acho que vou chegar atrasado. Mas o que acontece? Você vai fazer essas 4 reações aqui, né? Que são as 4 reações que eu já estou fazendo aqui embaixo. Opa!
E vão ser formados esses 4 experimentos. E o experimento que vai ser a letra certa vai ser a resposta da letra D, que não tem nenhum dos 2 compostos do experimento 4, que são os compostos solúveis. Os 2 compostos que forem formados no 4 são solúveis, logo eles não podem estar na resposta. E a única resposta que não tem nenhum dos 2 é a letra D. Beleza? Aham, faz sentido. Entenderam? Vou terminar a aulinha 5 minutinhos mais cedo aqui, pessoal. Faltaram 2 Peter, exercícios para fazer ainda, mas infelizmente vou ter que sair realmente, porque eu estou bem atrasado, tá bom? quer tirar foto antes, rapidinho? Então, eu até... Tá, bota rapidinho, peraí. Rapidão. Beleza. Liga a câmera aí rapidinho, pessoal. Eu realmente estou muito atrasado, eu não sabia. Pera aí, eu vou colocar aqui. Para de gravar, Peter. Vou parar. Pera aí.